Bom dia. Insegurança em São Luís e mais um policial militar é assassinado. No estúdio vamos falar sobre o combate à violência sexual e as garantias de proteção às vítimas. Em época de crise, cresce a procura por imóveis na capital. E mais, fim de semana de estilo na 6ª edição do Casar Bem Noivas. Hoje é 18 de maio de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E mais um policial militar foi assassinado no final de semana. O homicídio aconteceu na madrugada de domingo, numa praça, no bairro do Maranhão Novo. Com a ajuda do vídeo monitoramento, 3 pessoas suspeitas já foram identificadas e presas. No velório do Tenente Ramos, muita tristeza de familiares e amigos, ainda sem acreditarem na tragédia. O militar de 30 anos era lotado na cidade de Itapecuru. Segundo Dona Lúcia, um filho sem inimigos, dedicado aos estudos e ao trabalho. É um menino que estudava, ele apanhava, ele pegava, era livro dessa altura assim para estudar, não sabia onde cabia aquilo na cabeça dele. É um menino que vivia para estudar. Com o crime que ocorreu na madrugada do último domingo, em frente a um shopping center no bairro do Ipaze, já é o 3º policial militar assassinado no ano de 2015. Há pouco menos de um mês, no último dia 30 de abril, um sargento da Polícia Militar, identificado como Castelo Branco, também foi executado por criminosos. Esse crime aconteceu na região do Parque Vitória e o sargento Castelo Branco teria reagido a uma tentativa de assalto. Um dos autores da execução da vítima já tinha passagens pela polícia e era, inclusive, foragido do complexo penitenciário de Pedrinhas. O trio, 2 homens e uma mulher envolvidos na morte do Tenente Ramos, já foram identificados e presos. E conduzidos para a delegacia, depois do cruzamento com uma testemunha que reconhece eles como participantes diretamente no delito, e relatando inclusive a testemunha que não houve razão pela qual poderia ter sido dado essa fatalidade, consumado esse delito. Houve sim, foi maldade. O fato é que, por um motivo fútil, aparentemente uma discussão de trânsito, a vida do filho de Dona Lúcia foi tirada. Uma mãe perder um filho é muito triste, muito, muito, muito triste. Meu Deus, eu não queria ninguém no meu lugar, não quero de jeito nenhum. Que sejam punidos, no mínimo. E olha, o Corpo de Bombeiros promove hoje uma reunião com responsáveis por arraiais e festas juninas. A reunião é para padronizar, disciplinar e orientar os organizadores de arraiais. Devem participar todos os grupos, proprietários e promotores de arraiais da região metropolitana de São Luís. Entre os assuntos que serão discutidos estão os prazos para o licenciamento, vistoria e fiscalização, medidas de prevenção, disposição das barracas, palcos, saídas de emergência e acondicionamento dos produtos a serem comercializados. E a partir de hoje será aberta uma central de atendimento para consultas do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, em São Luís. A central vai funcionar no 1º andar do prédio anexo da Cenfaz, no bairro de Fátima. O horário de atendimento será de 8h30 da manhã às 4 horas da tarde. O contribuinte pode optar por fazer o pagamento em até 8 parcelas, dependendo do valor do tributo, sendo que a primeira parcela vence no dia 29 de maio. As demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes. O prazo para pagamento à vista é até 29 de maio, com desconto de 15% no valor total do imposto. E a seguir vamos falar sobre o combate à violência sexual e as garantias de proteção às vítimas. Agora são 7h37, não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. Agora a economia, a Bovespa abriu a semana em alta de 1,04% aos 57.248 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve alta de 0,18% e vale R$ 2,99. O peso argentino fechou cotado a 33 centavos. O euro teve queda de 0,02% e vale R$ 3,43.
E em época de crise, a saída do aluguel para uma casa própria pode não sair tão pesado. É que com as oportunidades de compra de imóveis aumentando, os preços estão ficando bem mais acessíveis. Pavo, que reside há pouco tempo na capital maranhense, veio em busca de um imóvel para comprar. Foram as condições facilitadas que atraíram o analista judiciário. Estou aproveitando que eu fiquei sabendo que o mercado está um pouco favorável e tudo, aí eu vim avaliar se realmente é isso mesmo. Nos banners, imagens dos 7 empreendimentos disponíveis. Muitos, inclusive, já estão com obras concluídas, prontos para morar. Entre as vantagens, descontos concedidos a clientes que podem chegar até R$150 mil. É o momento do cliente aproveitar esses descontos que estamos trabalhando e aproveitar também as condições especiais de negociação que ele consegue no feirão, numa oportunidade dessa. Além da possibilidade de negociar o valor diretamente com a construtora e conseguir descontos tentadores no ato da compra do imóvel, tem comprador também que pode financiar 100% a unidade habitacional. É o sonho da casa própria cada vez mais perto. Em tempos de crise, diante da retração do setor imobiliário, o que resulta no barateamento de imóveis, comprar um pode ser um bom negócio. E hoje é o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual. Uma série de atividades devem acontecer durante toda a semana para reforçar a campanha permanente de combate a esse tipo de violação de direitos. Sobre o assunto, eu converso aqui no estúdio com a advogada Valdira Barros. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. E aí a gente começa falando desse tema que com certeza é um tema que merece muita discussão. E aí eu começo a lhe indagar o seguinte: como é que essa violência pode, de alguma forma, afetar principalmente o psicológico de uma criança? Bem, a questão da violência sexual, ela é considerada, primeiramente, assim, um delito de natureza grave, né? Considerada hoje um crime hediondo, e porque exatamente isso, ela causa muitos danos às crianças, e é importante que as famílias estejam atentas a esses sintomas, né? Então, a criança que é uma criança que brinca, que é extrovertida e de uma hora para outra começa a apresentar um comportamento diferenciado. Ficar mais retraída. Começa a ficar mais retraída, em relação à escola também o rendimento escolar começa a diminuir. Então, isso aí são sintomas de que alguma coisa errada está acontecendo com aquela criança. E uma das questões a ser investigadas é exatamente essa, a possibilidade de que ela possa estar sendo vítima de violência sexual, né? Os professores certamente observam, mas a responsabilidade é fundamental e bem maior, principalmente para os pais, né? Que devem ter esse contato e principalmente esse diálogo com a criança. Sem dúvida, né? Então, hoje em dia, a gente vive numa sociedade onde as famílias, muitas das vezes, não têm tempo para parar e observar os filhos dentro de casa, né? Então, é importante que a gente tenha esses momentos com a família, esses momentos de diálogo, para que a gente possa detectar essa violência, porque é uma violência muito difícil de ser responsabilizada, de ser punida, porque muitas das vezes, quando se descobre um incidente, já se passaram, às vezes, meses, até anos, né, de que aquela criança está sendo vítima de abuso sexual, que é a forma mais comum, né, de violência. Às vezes, os pais têm alguma dificuldade nesse diálogo para conversar, principalmente aí com os filhos, informar o que deve e o que não deve fazer. Os pais não precisam entrar diretamente no assunto específico do abuso, mas sim dizer que não pode conversar com uma pessoa desconhecida, como, por exemplo, é uma conversa básica, ali não precisa se aprofundar, não é isso? Hoje em dia, as crianças, os adolescentes, eles têm como principal meio de comunicação e de conversa com os colegas a internet, né? A gente não pode negar isso. Então, eu acho que esse alerta ele tem que vir, sobretudo, em relação a essa questão do acesso às redes sociais. A internet, né, que ajuda, mas também atrapalha. Exato. Então, ontem mesmo eu conversava, né, com a minha filha, dizia, olha, essa questão de pessoas estranhas, os pedófilos, em geral, eles se apresentam como se fosse da mesma faixa etária da criança. Então, os pais podem fazer esse alerta, né, de primeiro monitorar, de sempre que possível, esse acesso à internet. E também esse diálogo franco, né? Dizer, olha, de não conversar com pessoas estranhas, pessoas que não conhecem, principalmente se a pessoa tentar marcar um encontro, né? Que o perigo maior do abuso sexual que se desencadeia a partir da internet é isso, é a criança ou adolescente se dispor a encontrar essa pessoa que ela mal conhece, né? O que se apresenta como conhecido, mas que na realidade é um pedófilo às vezes.
E essa questão de suprir essa falta de tempo, os pais, você acabou de falar, que não tem tempo, e aí pensando em suprir, eles acabam enchendo as crianças de muita informação, de joguinhos, né, de muito tablet, de muito computador, e aí não ficam monitorando, e essa falta de monitoramento acaba nisso, né? Com certeza, né? Nada supre esse diálogo, esse contato direto, de sair, de se afastar desses meios, né? Então, a família ela precisa buscar esse diálogo direto com as crianças, criando momentos de lazer, realmente de interação, para que você possa perceber, aprender esse comportamento da criança. E o perfil do agressor? Como identificar? Porque às vezes, inclusive, infelizmente, a maioria dos casos, grande parte desses casos, acontecem dentro do próprio seio familiar. Como identificar esse agressor, Valdira? Ainda hoje se tem a ideia do agressor sexual como aquele monstro distante de casa, né? E o que é mais duro é pensar que são pessoas próximas, né? Então, às vezes, é um primo, é um tio, é um padrasto, então, às vezes é um vizinho de confiança, né? Uma pessoa próxima. Essa semana mesmo eu tomei conhecimento de uma situação de um adolescente de 14 anos que teria abusado de uma menina de 4 anos de idade. Então, primo da criança, né? Então, essa situação é muito importante assim, que a família realmente esteja vigilante e de não deixar uma criança sozinha, né? De maneira alguma, deixar uma criança brincando, uma criança de 4 anos brincando com outra de 16, de 15. Mesmo achando que não tem maldade? Mesmo achando que não tem maldade, exatamente. Porque, na realidade, a adolescência é uma fase difícil, né? Uma fase de afirmação da identidade. A gente tem também uma questão muito séria que diz respeito à formação das crianças e adolescentes. Então, hoje, a sociedade ainda reproduz uma formação machista. Machista, exatamente. Em que o menino pode tudo e a menina tem que ficar numa condição, às vezes, de submissão. Então, a gente tem que começar a romper com essa cultura. Você tocou num ponto muito importante. Essa história ainda do machismo é muito grande, sim. A menina sempre é aquela que fica ali brincando com a boneca, fazendo a comidinha na casa, enquanto o homem, o menino, ele pode sair, o pai já disse que ele pode ficar com 1, com 2 e com 3. E aí já começa essa história da violência, já começa, inclusive, dentro de casa. E um outro ponto interessante também é que quando acontece dentro do seio familiar, as denúncias elas são mais difíceis, né? E esse número de denúncias, infelizmente, não retrata a quantidade de abusos que acontece, principalmente aqui no estado. A violência sexual ela é chamada uma violência silenciosa exatamente por isso, porque quando ela vem à tona, ela muitas das vezes ela revela, né, ela desfacela às vezes uma família, quando ela acontece no ambiente familiar, né? Mas é importante que isso seja denunciado. Hoje, o número de denúncias, o índice de denúncias é muito superior a alguns anos atrás, né? A gente costumava dizer, e ainda persiste, de que em torno da violência existe um muro do silêncio, né? Então, é preciso romper esse silêncio em nome dessa dignidade da criança, né? Em nome dessa vida digna da criança, de que ela possa realmente crescer saudável. Então, a família ela precisa romper com esse ciclo da violência e precisa, se não a família mesmo, o vizinho que detecta, a sociedade como um todo precisa estar atenta para essa forma de violência para que ela seja denunciada e assim a gente possa romper um ciclo de violência, né? Para os pais, principalmente, que estão nesse momento assistindo ao Bom Dia Maranhão, como fazer? Como denunciar? Quem primeiramente procurar? Hoje em dia nós temos um sistema nacional de combate ao abuso e exploração sexual. Esse sistema existe em vários canais, um deles é o Disque 100, que é um disque denúncia, né, que hoje é mantido pelo governo federal e que é possível a pessoa denunciar sem que ela precise se identificar. Um outro canal de denúncia também são os conselhos tutelares, né, que são espaços criados pela sociedade para requisitar direitos de crianças e adolescentes, e diretamente a própria delegacia também de proteção à criança e ao adolescente, que deve adotar um tratamento diferenciado na apuração desses casos. Então, aí são alguns canais que podem ser acionados se uma família quiser denunciar um caso de violência. Um outro ponto de discussão com relação ao combate à violência sexual é a legislação. E aí eu te pergunto quais as garantias, Valdira, legais de proteção, principalmente a essas vítimas.
Olha, na realidade, a legislação, ela também passou por um processo de transformação à medida que esse tema da violência sexual entrou na agenda pública. Esse tema, ele entra na agenda pública a partir dos anos 2000, principalmente, né, quando começa no ano 2000, que é aprovada a lei que cria esse Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. E a partir daí começam a ser desenvolvidas uma série de campanhas para que a gente possa aperfeiçoar os mecanismos de responsabilização. Então, do ponto de vista penal, né, hoje nós temos o reconhecimento de alguns tipos que antes não eram considerados crimes, né? O enquadramento do abuso sexual era mais difícil, então hoje em dia a legislação penal ela é mais dura. Existem as delegacias, por exemplo, aqui nas grandes cidades está se buscando a criação de delegacias especializadas. Aqui em São Luís nós temos o Complexo de Proteção à Criança e Adolescente, onde nós temos uma delegacia especializada, temos um centro de perícia que é interprofissional, multiprofissional, então tem assistente social, tem psicólogo, tem médico legista. Sem expor tanto a criança também, né? Já foi vítima de violência. Exato. A nossa grande preocupação é que a criança vítima de violência, ela não sofra um processo de revitimização quando ingressa no sistema de justiça. Sim. É claro que a gente reconhece que muito ainda precisa ser feito em relação a essa proteção à vítima, né, na realidade. Do ponto de vista repressivo, nós já temos mecanismos, então a família, de certo modo, ela tem uma certa garantia de que aquela pessoa vai responder um processo, né, efetivamente. Agora, do ponto de vista das decisões judiciais, ainda é preciso que os operadores do direito, sobretudo juízes, promotores, eles busquem se informar e se capacitar sobre essa temática para reconhecer a lesividade dessa violência à criança. E só para finalizar, esses agressores, esses abusadores, eles estão sendo punidos mesmo, né? Exato, existe um processo realmente de responsabilização. Agora, como eu disse, do ponto de vista do judiciário, ainda existe um entendimento de que uma adolescente, por exemplo, vítima de exploração sexual, já teria o discernimento suficiente para saber, para se envolver numa relação sexual com um adulto. E isso é uma distorção que a gente entende que ocorre na área, porque, na realidade, quando um adolescente se envolve com um adulto, pressupõe-se, e o fato os estudos apontam isso, que o adulto ele tem uma maturidade muito mais desenvolvida que uma adolescente e ela, sem dúvida nenhuma, ela é, digamos, a parte mais vulnerável dessa relação. Tanto que hoje existe um tipo penal chamado estupro de vulnerável, que muita gente contesta, mas que nós que atuamos nessa área da infância defendemos, que é a violência presumida no caso de um adulto se relacionar com uma menor de 14 anos. Eu conversei com Valdira Barros, advogada, professora universitária também. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema e convidar toda a sociedade para acompanhar as mobilizações, os debates. Essa semana é uma semana que acontecem manifestações no Brasil todo em relação à violência sexual. Obrigada mais uma vez, bom dia. E a seguir, fim de semana de estilo na 6ª edição do Casar Bem Noivas. Agora são 7h54, eu volto já. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo interno para a concessão de 5 bolsas de mobilidade estudantil internacional. O programa tem como objetivo incrementar a qualidade da formação discente nas instituições de ensino superior por meio do intercâmbio internacional de estudantes de graduação de instituições de países ibero-americanos. As bolsas serão concedidas a estudantes de graduação da Universidade Federal do Maranhão, bacharelado ou licenciatura de qualquer campi, mediante processo de seleção interna. Para ser selecionado pela UFMA, o estudante deverá enviar uma mensagem de solicitação para o endereço eletrônico iberoamericanas@ufma.br até o dia 10 de maio. Os estudantes inscritos deverão acompanhar a divulgação dos resultados no próprio site da UFMA. Para mais informações, os candidatos poderão encaminhar suas dúvidas pelo telefone 3272-8014. E vamos agora conferir a previsão do tempo na capital e no interior do estado. O sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora em todo o litoral do Maranhão. Nas demais áreas, tempo firme e sem chuvas. Confira agora como ficam as temperaturas. Em Itapecuru-Mirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Chapadinha, a máxima é de 34.
E em São Luís, os termômetros oscilam entre 24 e 32 graus. E a edição do Casar Bem Noivas terminou com muito estilo. Durante o fim de semana, o público pôde conferir novidades e tendências para festas e casamentos. Na passarela, um desfile de noivas. Os vestidos, um mais impressionante que o outro. Desse jeito, difícil conter o desejo de casar. No evento, os futuros noivos podem fechar bons negócios e planejar o casamento dos sonhos. Essa empresa de cerimonial trouxe tendências de fora. Tudo para agradar em cheio a clientela. A novidade é a gente diversificar ainda mais os serviços oferecidos para os convidados, né? Quando o assunto é comida, difícil resistir aos docinhos sempre servidos nas festas de casamento. Um bem casado, o tradicional brigadeiro, são verdadeiras tentações. Nesse estande especializado em doces, muitas novidades. Na mesa, não há como negar. Obras de arte comestíveis. O que a gente quis fazer com a brigadeiria é fazer os doces finos, né, que sejam tão bonitos quanto gostosos. E na onda dos casamentos, personalizar brindes está com tudo. Uma maneira do enlace se tornar ainda mais inesquecível. Hoje em dia muita gente está copiando uma festa do outro. Então, cada novidade que surge, eles querem um negócio diferente, querem mostrar para os convidados que eles são diferentes nos brindes que eles vão oferecer no casamento. Diante de tantas parcerias firmadas e visitantes satisfeitos com o que viram, a 6ª edição do Casar Bem, que encerrou neste domingo, foi sucesso total. O mercado de casamento, você vê que ele está sempre, mudou muito o perfil dos noivos ao longo desses anos, mais do perfil das festas, né? Deixou de ser uma coisa tão tradicional, mas ele tem crescido. E eu acho que isso é um ponto extremamente positivo. Confesso que fiquei com vontade agora de casar de novo, viu? E só lembrando a você que está assistindo o Bom Dia Maranhão nesse momento, que todas as reportagens e a entrevista também sobre o abuso sexual, sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual, você acompanha no nosso portal idifusora.com. O Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.